apresentação geral do curso, né? Meu nome é Zé Luiz, eu sou um dos coordenadores do Núcleo de Estudos Marxistas, né, que está vinculado à Universidade Federal Fluminense, e a gente decidiu usar esse mecanismo da internet para ampliar, né, um pouco da nossa visão para todos. A gente decidiu, então, fazer um curso de introdução, né, à economia política. Optamos por utilizar principalmente 2 livros, o livro Economia Política para Trabalhadores, né, da Sofia Manzano, que a gente tem o prazer de contar com ela hoje aqui, para fazer um debate conosco de inauguração do curso, e também o livro do Zé Paulo Neto com o Marcelo Braz, né, Economia Política, né? O meu livro da Sofia tá preso na quarentena lá na universidade, o do Zé Paulo também estava lá, mas a minha esposa também tem um exemplar, é o livro da Sofia ali, né? Então, são os 2 livros base do curso. Eventualmente, a gente, de acordo com a temática, a gente vai colocando materiais de aprofundamento para quem quiser estudar mais sobre o assunto, beleza? Então, é isso, gente. Eu vou passar para a Mariana, que vai dar algumas instruções adicionais sobre o curso e apresentar os palestrantes de hoje, tá bom? Boa noite, né? Mariana Barros, eu sou membro do NEM também. Sou mestrando em Sociologia e Direito pela UF, pela Federal Fluminense Niterói. E estou na coordenação também dessa atividade que a gente pensou para esse semestre, né, do núcleo. E, bom, como o Zé falou, a gente pensou esse ciclo de formação em economia política com base na obra da Sofia, que está aqui presente, que vai participar também dos outros encontros, né? Ela vai estar acompanhando também, que é ótimo. E a gente tem o prazer, né, de anunciar aí novamente, como o Zé já comentou, mas anunciar a Sofia Manzano, que é a autora do livro que a gente está trabalhando, que é Economia Política para Trabalhadores, que é professora de Economia da UESB, pesquisadora sobre capitalismo e desigualdade, metodologia da ciência, e marxista, né, que é a autora do livro que a gente trouxe aí como convidado especial para trabalhar essa introdução com a gente. E também contaremos com a presença do Danilo, que é membro do NEM também, e ele é professor de História do IFRJ e doutor pela UF. Então, agora eu passo a palavra à Sofia, agradeço novamente a presença de todo mundo e agradeço também a disponibilidade da Sofia em estar aqui com a gente. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, abrindo este projeto de extensão, e eu vejo de forma bastante importante parabenizar a todos os que estão envolvidos neste processo. Eu também tinha um projeto de extensão mais ou menos com essa mesma configuração aqui na minha universidade, que é a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista, na Bahia, e agora, com o aprendizado, né, desses novos instrumentos, a gente pode chegar em muitos mais locais, né, em locais bastante distantes. Eu ainda sou uma professora da velha guarda, que gosto muito do contato pessoal com quem a gente está debatendo, né, porque muitas vezes observar a fisionomia, as expressões, o contato direto ajuda muito quando a gente está expondo algum assunto, mas essa nova ferramenta possibilita a gente chegar a muito mais espaços. Então, muito obrigada pelo convite, fico muito contente e vou iniciar mais ou menos algumas apresentações aqui sobre essa temática. Como o projeto de extensão, ele vai se dar a partir do meu livro, vou mostrar aqui de novo para quem não viu, né, esse Economia Política para Trabalhadores, que eu acredito que vai ser, de alguma forma, aí, disponibilizado, e também o livro do Zé Paulo Neto. Eu gostaria de dizer por que
o que compõe, né, esse livro, como é que ele surgiu, né, para que vocês possam ter uma noção do que encontrar no livro. Como professora de economia, durante muitos e muitos anos, eu percebi que grande parte do material que é escrito para aulas em graduação, né, de economia são, na verdade, resumos muito esquemáticos do que o Marx chamaria da pior economia vulgar, né? Depois eu vou até falar um pouco sobre isso. E aí, para que a gente possa compreender realmente a economia, eu comecei a preparar o próprio material, né? E esse material deu origem a esse livro. O livro não é, né, primeiro dizer o que ele não é um manual de como ler o Capital, do Marx. Né? Muita gente, às vezes, pensa que agora ela vai explicar o capítulo 1, o capítulo 2, a teoria das crises, não é isso. Ele é um livro que foi composto para que qualquer pessoa possa tomar um contato inicial do assunto que é a economia, né, do que ela trata, o que ela se propõe a estudar, e, com isso, trazer também os conceitos fundamentais para que o estudante, o leitor do livro, possa, a partir destes conceitos, expandir ainda mais o seu conhecimento sobre economia. Então, o livro está dividido em 5 capítulos, e o primeiro capítulo, que é o que a gente vai tentar expor aqui para vocês, ele fala desses conceitos básicos, né, de economia, do que a economia trata, né, o que significa estudar economia, né, o que é produção, processo de produção, né, a relação do ser humano, independente se ele vive no Brasil hoje ou se ele viveu há 3.000 anos atrás, o ser humano ele tinha que, e ele tem, né, diariamente, que produzir e reproduzir sua própria vida. Como é que ele faz esse processo de produção e reprodução da sua própria vida? A relação que o ser humano tem com a natureza, que também vai sendo produzida e vai influenciando na própria produção do ser humano. A divisão social do trabalho, que representa aspectos diferentes do que se tem em mente quando se fala de divisão do trabalho. Muitas vezes, hoje em dia, quando a gente fala de divisão do trabalho, as pessoas pensam em especialização, mas a divisão do trabalho ela é muito mais antiga do que o que nós vemos hoje como especialização. E como a divisão social do trabalho engendrou a sociedade de classes, que é a sociedade que nós vivemos hoje, uma sociedade de classe. O que são classes, que é muito importante também saber conceituar o que é uma classe social, porque é uma enorme confusão no que se chama hoje de economia, né, sobre classe social. Só que essas diferentes classes, né, elas não surgem do nada, elas têm uma história, elas têm um início, né? Por que o ser humano desenvolve a troca, que é outro elemento importante que me fez... eu me dediquei muito a esta passagem, porque hoje, como tudo na nossa vida passa pelo mercado, né, tudo que a gente... Para nós existirmos, nós precisamos estar inseridos no mercado, a impressão que dá é que o ser humano ele tem uma propensão natural para a troca, né, que é da natureza humana a troca. Às vezes eu costumo brincar que Deus fez o mercado e aí achou muito bonito, então resolveu fazer os seres humanos para trocar. Né? Isso seria a natureza humana, propensão natural para a troca. E nós, pesquisando, né, e verificamos que não é verdade. Né? A troca, ela é um processo histórico e ela vai se tornar estruturante na sociedade capitalista. Né? E não é não é da natureza humana a troca. Agora, em se tornando, né, a troca se tornando um elemento estruturante da sociedade, faz-se necessário instrumentos, né, que também são criações humanas, como o dinheiro e a moeda, para viabilizar essa troca. Mas também o dinheiro e a moeda
não são invenções do capitalismo, eles já existem há milhares de anos, né? Lembrem que Jesus Cristo foi traído por um punhado de moeda. Então, é bem antigo. Agora, o dinheiro e a moeda, no capitalismo, assim como o mercado, eles passarão a ser elementos também estruturantes, né, do nosso modo de ver, né, do sociometabolismo do capitalismo. Neste primeiro capítulo, também falamos do capital, que também é muito confundido, né, no dia a dia, no senso comum, né, se confunde capital com dinheiro ou capital com moeda, o que não é verdade, né, não podemos fazer essa confusão, então a gente trata também disso. E, por fim, uma parte final deste primeiro capítulo, que foi introduzido nesta segunda edição do livro, porque esse livro já é a segunda edição. A primeira edição, se alguém tiver um de capa laranja, bem menor, que algumas coisas foram modificadas e outras coisas foram incluídas. E uma das inclusões que eu fiz neste primeiro capítulo foi a questão do poder e do Estado, de forma bastante simples também. Depois eu posso falar um pouco dos outros capítulos, mas antes de falar dos outros capítulos, eu quero dizer que o livro, ele tem por objetivo permitir a que qualquer pessoa possa se apropriar destes instrumentos científicos para compreender o mundo em que nós vivemos. Por que isso? Porque, como eu disse, a grande parte dos livros que vão falar de economia, e hoje em dia dos vídeos também, né, do YouTube, e dos especialistas em tudo, de coach e etc., tratam a economia da forma mais mistificada possível. E é interessante observarmos isso, porque o próprio Marx já nos alertou sobre o processo em que a economia, o estudo da economia, ele deixa de ser científico e passa a ser o que ele chamou de economia vulgar ou de apenas uma apologia ao sistema vigente. Se alguém tiver, ou algum dia, for ler, né, O Capital, do Marx, que é uma das suas obras mais importantes, o Marx tem muitas e muitas obras que estão sendo publicadas com novas traduções no Brasil, são obras muito importantes para que nós tenhamos acesso, todas elas têm contribuições fundamentais para o conhecimento do que nós chamamos de marxismo. Agora, no que diz respeito à economia, o Capital é, sem dúvida nenhuma, o maior, melhor conjunto teórico que o Marx produziu. E, num prefácio que ele escreveu, no pós-fácio que ele escreveu a segunda edição do Capital, em 1873, o Marx já alerta o seguinte, que, enquanto a burguesia ela ainda tinha um aspecto revolucionário, no sentido de que, enquanto classe social, a burguesia procurava se contrapor à antiga classe social dominante, que era a aristocracia feudal, enquanto a burguesia tinha este papel histórico de ser revolucionária, ela produziu também cientistas verdadeiros no campo da economia. Mais especificamente, depois, em outros textos do Marx, ele vai dizer que estes cientistas, esses verdadeiros cientistas na área da economia, era o Adam Smith, o David Ricardo, fundamentalmente, mas alguns poucos outros, né? Só que, a partir daí, quando a burguesia ela deixa de ser esta classe revolucionária, ela se consolida no poder, né? E ela não depende mais da luta contra a aristocracia, mas ela precisa se defender de uma outra classe revolucionária que surge, que é o proletariado, e que já está contestando aquele modo de produção instituído. Então, ela deixa de ser
a ciência econômica, ela deixa de ser científica, no sentido mais verdadeiro do termo, e passa a ser apologética, passa a fazer apologia. Por isso que eu até, a Mariana, quando apresentou, falou que eu estudo capitalismo e desigualdade e também metodologia da ciência, porque é importante para a gente saber, principalmente na área de ciências sociais, o que é realmente ciência e o que é ideologia, no sentido do que o Marx falava que era ideologia lá na ideologia alemã, quer dizer, é ver o mundo de uma forma invertida, é uma falsa consciência. Então, o que se produziu em termos de economia, do estudo da economia, a partir de meados do século XIX, tirando Marx, evidentemente, né, não é mais uma ciência, e sim uma ideologia. Como assim uma ideologia? Ela é, na verdade, todo um aparato teórico e metodológico que não visa chegar ou se aproximar da verdade, mas visa encobrir esta verdade. Visa o real objetivo do que hoje se chama economia não é estudar o real funcionamento da economia, mas sim criar instrumentos ideológicos para encobrir o real funcionamento da economia. Então, eu vou ler para vocês aqui, se vocês tiverem oportunidade de comprar, o volume 1 do Capital, editado pela Boitempo. Não estou fazendo propaganda aqui, é porque neste volume 1 vem com vários outros textos, né, antes de começar o Capital. No pós-fácil da segunda edição, que também tem outras edições do Capital traduzidas para o português. O Marx diz que, a partir das décadas de 1830 e 1840, né, na França e na Inglaterra, a burguesia conquista o poder político. A partir de então, a luta de classes assumiu, teórica e praticamente, formas cada vez mais acentuadas e ameaçadoras. Ela fez soar o dobre fúnebre para a economia científica burguesa. Não se trata mais de saber se este ou aquele teorema era verdadeiro, mas se, para o capital, ele era útil ou prejudicial, cômodo ou incômodo, se contrariava ou não as ordens policiais. O lugar da investigação desinteressada foi ocupado pelos espadachins a soldo, e a má consciência e as más intenções da apologética substituíram a investigação científica imparcial. Este trecho que o Marx coloca aqui, em 1873, já demonstra que o que foi produzido a partir daí, no campo do que nós chamamos de economia, é claro que tem investigações que são importantes e que nós podemos aproveitar, mas, na sua totalidade, estas investigações, elas servem ao capital, a justificar o modo de produção capitalista. Então, o que nós vemos, na grande parte, na imensa maioria, né, dos livros de economia, é que eles tratam de justificar que o dinheiro sempre existiu, que o mercado sempre existiu, que é da natureza humana a troca, que o egoísmo é constitutivo do ser humano, né? Então, tudo o que, de fato, representa o ser humano na sociedade capitalista é passado como se fosse da natureza humana. Não que, no capitalismo, o ser humano não haja de acordo com seus próprios interesses. Ele age de acordo com seus próprios interesses. Ele é egoísta, ele é individualista, ele é racional no sentido do racionalismo econométrico que se passa, como dizem os apologistas do capitalismo. Mas o que estes economistas não falam é que isso não é da natureza humana. Isto é próprio do modo de produção capitalista, né? E por isso, mas por que não falam que isso é próprio do modo de produção capitalista? Porque se todos nós
compreendermos que o modo de produção capitalista faz com que a ação na economia seja de uma determinada forma, nós também podemos pensar que ela poderia ser diferente, que ela poderia ser transformada para ser de uma outra maneira. Então, ao trazer os elementos que são verdadeiros, em certo sentido, do comportamento humano na economia, no capitalismo, para a esfera da eternidade, transforma o capitalismo num modo de produção eterno. E aí nós vemos que há uma enorme confusão em muitos estudiosos que vão buscar, por exemplo, no campo da história, né, quando vão falar da história antiga, da história grega, romana e etc., pegam como elemento central o comércio apenas, ou na superestrutura, né, como é que se constituem as leis, mas não leva em consideração que aquele modo de produção era um modo de produção escravista, era um modo de produção completamente diferente do que nós temos hoje. Então, esta é a primeira observação que eu gostaria de dizer. Por que eu escrevi esse livro, que eu acho que é importante, né, como uma primeira aproximação? Em primeiro lugar, para dizer que a forma como os seres humanos se comportam em cada período da história da humanidade não diz respeito a uma natureza humana, e sim a forma com que estes próprios seres humanos se organizam para produzir e reproduzir a sua própria vida. E sob o capitalismo, a produção e reprodução da sua própria vida, é óbvio que ela passa pelo mercado, ela passa pelo dinheiro, porque ela tem que passar pela reprodução do capital. Então, o primeiro momento deste livro, né, o primeiro capítulo, ele busca mostrar de forma o mais, digamos, fácil possível, né, estes conceitos básicos para que a gente possa começar a compreender o modo de produção capitalista. No segundo capítulo, eu trago um pequeno apanhado histórico de como o capitalismo se formou. Já que nós vivemos hoje sob o capitalismo, nós temos que entender como é que ele se formou, da onde ele veio, por que ele é desta forma. Então, aí eu busco os aspectos históricos da formação do capitalismo. E o capitalismo ele se formou na Europa, mais especificamente na Inglaterra. E a partir da Inglaterra, as contradições do feudalismo antigo, né, da antiga ordem feudal, elas vão se transformando de tal forma que fazem com que a nova classe dominante se estabeleça, e ali vai se estabelecer, portanto, um modo de produção capitalista que depois se espalha para o mundo todo. Neste segundo capítulo, também eu procurei fazer um acréscimo com relação à primeira edição do livro, que foi todo um pedaço, né, sobre a nossa formação enquanto país, o Brasil, mostrando como o sistema colonial, o antigo sistema colonial, e o modo de exploração que aqui se consolidou desde 1500, né, já está inserido num modo de produção capitalista que está surgindo. Então, este também é um elemento que é diferente, né, nessa edição do livro, que foi complementado posteriormente na segunda edição. O terceiro capítulo do livro traz a economia, digamos, contemporânea. E o contemporâneo, neste caso, é todo o século XX até o século XXI. Né? O contemporâneo não é só essa década em que nós estamos vivendo. Por quê? Porque a partir do início do século XX, o próprio capitalismo ele se transforma naquilo que o Lenin chamou de imperialismo, fase superior do capitalismo. E por que ele se transformou? Por que ele mudou de fase? Né? O que é esta nova fase? Marx já dava várias pistas sobre isso, porque mesmo no período em que ele ainda estava escrevendo, e um pouco antes dele morrer, o capitalismo já mostrava um processo de centralização e concentração de capital muito grandes. E este processo de centralização e concentração de capital
próprio da dinâmica do capitalismo, ao se juntar com o capital bancário, forma o que o Lenin vai chamar de imperialismo. E nesta formação do imperialismo também se reconfiguram novas áreas de exploração capitalista para todo o globo terrestre. Então, o imperialismo, na visão do Lenin, pelo menos, ele não é apenas o instrumento militar de ação de determinados estados nacionais ou de capitalismos nacionais sobre outras partes do globo, com o neocolonialismo, com a exploração da periferia, com a exploração do que depois ficou chamado de terceiro mundo. Ele é também um mecanismo de junção do capital produtivo com o capital bancário, no que se chamou, que o Hilferding chamou de capital financeiro, e que potencializa uma forma de apropriação da mais-valia através do mercado financeiro. No entanto, o Marx já desenvolveu estas formas de apropriação da mais-valia no livro 3 do Capital. Ele não chamava de capital financeiro, porque este nome, esta categoria, foi desenvolvida depois de que ele já tinha morrido, e quem publicou o livro foi o Engels, o terceiro livro do Capital, mas o Marx chamava de capital fictício, né, que é, na verdade, o que o capital financeiro hoje desenvolve em plano mundial, né? O capital fictício não é que ele não seja verdadeiro, né? A gente tem que utilizar as palavras com muito cuidado, porque muitas vezes as pessoas pensam, bom, mas se o capital é fictício, é uma ficção, ele não é verdadeiro. Não, ele é verdadeiro. Ele é fictício no sentido de que ele é uma apropriação presente de uma mais-valia que vai ser produzida no futuro. E isso se dá através do mercado financeiro. Por exemplo, quando nós observamos que as empresas que têm ações em bolsa de valores, essas ações elas são compradas e vendidas diariamente. Quando há uma valorização dessa ação, estes proprietários dessas ações, que são, na verdade, proprietários do capital, eles estão se apropriando de uma riqueza que nem sequer foi produzida ainda, o que tem uma influência drástica para a vida cotidiana dos trabalhadores, porque se nós observarmos agora, durante a pandemia, a economia mundial está numa crise terrível. No Brasil, temos uma crise absolutamente brutal, com perspectivas de queda do PIB nunca vista na história desse país. Como é que a Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, continua num patamar elevado de negociações e de valorização? Como é isso possível? Quer dizer, se a economia real, verdadeira, está ladeira abaixo, como é que o capital fictício está tendo valorização? É que, na verdade, os ricos e bilionários, eles estão colocando o seu capital cada vez mais nesta esfera fictícia, nessa esfera financeira, como um mecanismo de preservar a exploração do futuro. Por isso, nós podemos esperar que, daqui para frente, do ponto de vista da exploração da força de trabalho da classe trabalhadora, ela será muito mais brutal, porque ela precisa valorizar este capital que já está apostando nesta lucratividade futura. Bom, como é que a gente vai entender tudo isso que eu estou falando aqui de forma muito introdutória, sem sabermos o que significa os termos deste debate? Aí são os 2 últimos capítulos do livro. No capítulo 4, eu trato do trabalho, do capital e da produção. Vejam, uma coisa importante que todos devem saber é que o mercado de produtos, mercado de comida, mercado, ele não é eterno, quer dizer, não é que ele existiu desde sempre, mas ele não é uma invenção do capitalismo. Já existia mercado no tempo de Jesus, já existia mercado na Grécia Antiga, já existia mercado em diversas outras partes do mundo.
O que ocorre é que o mercado ele não era fundamental, ele não era o elemento central da vida da humanidade. Né? A humanidade vivia, plantava, colhia, comia, fazia sua própria roupa, fazia seus próprios instrumentos, fazia sua casa, e o que sobrava, eventualmente, levava-se ao mercado. No entanto, esse mercado sempre existiu, não, existe há muitos e muitos anos, né? Há milhares de anos, ou como diria o Marx, é antediluviano, é de antes do dilúvio. Acontece que tem dois mercados que são próprios do capitalismo. Na verdade, três mercados que são próprios do capitalismo, que só passaram a existir no capitalismo. O mercado de terras, porque a terra, antes do capitalismo, ela era um domínio e não uma propriedade privada, como nós entendemos hoje. Ela não era um bem de capital, como ela é hoje. Ela era um domínio, então os senhores feudais, eles dominavam aquela terra, eles tinham domínio político sobre aquela terra, domínio político, militar, da força, não era uma propriedade econômica daquela terra. Então, o mercado de terras é um elemento importante para a consolidação do capitalismo. O outro mercado, que é absolutamente fundamental para o capitalismo, é o mercado de trabalho. Porque o trabalho humano, ele sempre foi importante, fundamental para a humanidade, porque é através do trabalho que o ser humano produz e reproduz a sua própria vida. No entanto, quando a sociedade se dividiu em classes, e uma classe, a classe dominante, que não trabalha para a sua própria existência, mas explora o trabalho da outra classe, a classe dominada, durante a história da humanidade, esta exploração ela não passava por mecanismos econômicos, ou seja, não era uma troca entre o escravo e o senhor o grego antigo ou o Império Romano. Não havia um mercado, e havia mercado de escravo, mas não mercado de produtos que o escravo produzia ou da mão de obra do escravo. No feudalismo, da mesma forma. A exploração da classe dominante sobre o trabalho dos camponeses e servos, ela existe, só que isso não passa por uma troca, não é um mercado que se dá aí. O mercado de trabalho, ele é próprio e estruturante do capitalismo. Então, o surgimento do mercado de trabalho, o mercado de trabalho ele surge junto com o capital, junto com o mercado de terras. Por exemplo, na Inglaterra, os cercamentos das terras, que levou à apropriação privada das terras, foi, ao mesmo tempo, a expulsão dos camponeses daquelas terras. E essa expulsão dos camponeses gerou um mercado de trabalho para o setor industrial que surgia nas cidades. Então, o mercado de trabalho é um mercado importante para se compreender o capitalismo. Para a gente definir o que é capitalismo, a gente tem que definir o que é mercado, o que é trabalho no capitalismo e o seu irmão gêmeo e seu contrário, né? Irmão gêmeo e o reverso da moeda, que é o capital. E também, no capitalismo, surge o mercado de capital, de capitais. Emprestar dinheiro existe antes do capitalismo. Inclusive, era condenado pela igreja, né? A lei da usura condenava os empréstimos a juros e etc. Mas esse dinheiro que existe antes do capitalismo não é capital. Portanto, a gente não pode confundir um sistema de empréstimos que, porventura, existiu em outras partes do mundo, de moedas, de dinheiro, de peças que equivaliam, que faziam o papel da moeda naquelas sociedades, com o mercado de capitais. Porque o capital, ele depende da relação social capitalista. Então, o mercado de capitais é um outro mercado que surge junto também com o capitalismo, ele não é anterior e nem posterior, ele é concomitante ao surgimento do mercado de trabalhos, do mercado de trabalho e do mercado de terras. E aí, neste quarto capítulo, eu procuro mostrar como é que surgiram estes mercados, o que eles significam, né? O que esses mercados significam,
e mostrar para vocês, de forma um pouco mais detalhada, como se dá o funcionamento do sistema bancário, do sistema financeiro e do mercado de capitais, que são coisas diferentes. Mas, no dia a dia, há uma confusão muito grande. Né? Quando se fala, por exemplo, de um banco de investimento, é um tipo específico de banco que existe para intermediar o mercado de capitais, que é diferente do banco comercial, que nós todos temos conta corrente, né, que também pode ter a sua parcela lá no mercado de capitais, mas o banco comercial é uma outra coisa, né, diferente do banco de investimento. Também é diferente da Bolsa de Valores, que é onde se negociam os títulos de propriedade e os títulos de dívida. Então, neste 4º capítulo, eu procuro mostrar como é que se desenvolveram estes instrumentos e o que eles significam, para que qualquer um de vocês possa entender o que significa uma valorização ou desvalorização de uma ação na Bolsa de Valores, e depois isso vai ser importante para a gente tratar da relação entre a organização da sociedade, do Estado e da dívida pública. Além disso, tem outros conceitos que são fundamentais para que todos possam entender o que significa um monopólio, um oligopólio, qual é o conceito de concorrência perfeita da economia burguesa. No 5º capítulo, eu começo este 5º capítulo, se vocês estivessem num curso de economia normal, seria um curso de contabilidade nacional e políticas macroeconômicas. Por quê? No dia a dia, nós nos deparamos o tempo todo com termos da seguinte forma, como eu acabei de dizer agora, uns minutos atrás. Nós sabemos que esse ano vai haver uma queda no PIB brasileiro, uma queda nunca vista antes. Mas o que é PIB? O que representa o PIB? É o Produto Interno Bruto. Bom, mas o que é o Produto Interno Bruto? O que ele representa? A somatória de toda a riqueza produzida num determinado país ou numa determinada região do país, mas normalmente se fala do PIB do país, durante um período de tempo. Portanto, o PIB é a riqueza que é produzida, vamos falar do PIB brasileiro, é a riqueza que é produzida no Brasil durante um ano. Se nós vamos ter uma queda de 11%, 12%, 18% no PIB, o que significa isso? Não significa que a gente vai desproduzir, né? Significa que nós vamos produzir 11% a menos do que nós produzimos no ano passado. O PIB, ele é um dado que é sempre comparado com o ano anterior, ou com 10 anos atrás, mas normalmente quando a gente fala, olha, vai ter uma queda no PIB de 10%, significa que nós vamos produzir 10% a menos do que produzimos no ano passado. Isso é trágico. É trágico para o capitalismo, porque se produz 10% a menos de riqueza do que produziu no ano passado, significa que o capital vai ter uma dificuldade muito grande de se valorizar. Porque o capital, para se valorizar, ele precisa da produção de riqueza. Se a riqueza não é produzida, como é que ele se valoriza? Mas, ao mesmo tempo, nós também temos que perceber que, como nós vivemos numa sociedade de classe, em que há exploração de uma classe pela outra, quando a riqueza é menor, a luta por essa riqueza é maior. Então, o que nós vemos hoje nos países capitalistas, como o Brasil e outros países no mundo que têm menos proteção dos trabalhadores, é que, como o PIB está... a produção deste ano ela é menor do que o ano passado e a classe dominante quer continuar tendo a sua lucratividade como ela teve anteriormente, ela vem para cima de uma fatia significativa desse PIB que antes cabia à classe trabalhadora. É por isso que as reformas que são apresentadas no Congresso e que vão sendo paulatinamente passadas, pela televisão, como necessárias para salvar a economia, na verdade, são reformas que visam salvar o capital. Por quê?
para salvar o capital, tem que destruir a parcela desta riqueza que é destinada à classe trabalhadora. Isso é o que nós chamamos de conflito distributivo, né? A produção, a riqueza é produzida, muito bem. Só que essa riqueza produzida, ela vai ser apropriada, ela vai ficar com diferentes parcelas da sociedade. E isso depende da luta de classes. É fundamental entendermos o papel que a luta de classes tem neste conflito distributivo, porque quando nós temos um movimento dos trabalhadores enfraquecido, é óbvio que o outro grupo, que está muito mais forte neste momento, ele vai se apropriar da riqueza produzida por esses trabalhadores, mesmo dentro do modo capitalista de produção. Além disso, também há um conflito distributivo entre a própria burguesia, porque determinados setores da burguesia tentam se apropriar mais do que lhe cabe nesta distribuição entre capital-trabalho. Então, frações da burguesia, e hoje, mais especificamente, as frações da burguesia ligadas ao capital financeiro, elas estão mandando na política, elas estão ganhando o cenário da luta de classes, no sentido de que elas estão se apropriando mais dessa riqueza produzida. Isso não significa que outros setores da burguesia também não estejam aí ganhando, como o agronegócio, que também está ganhando, né, nesse conflito distributivo. E por aí nós temos que observar, quando nós vamos pensar em estratégias de luta, né, nós não podemos apenas ver a burguesia como um bloco, a gente também tem que ver que dentro desse bloco existem frações de classe, e estas frações de classe, elas disputam entre si a parcela da mais-valia que é produzida pela classe trabalhadora. Bom, além do PIB, também é importante saber como que se dá, né, as transações internacionais entre um país e outro, e isso é registrado num negócio chamado balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos é o registro de tudo que o país manda para fora ou que vem de fora. E, por fim, uma das questões que eu acho que é mais importante para entender a conjuntura, né, atual, né, é entendermos as chamadas políticas econômicas. E eu coloquei neste livro 3 políticas econômicas, que eu acho que são as mais fundamentais, que é a política fiscal, a política monetária e a política cambial. A política fiscal, acho que quase todos vocês sabem, porque só se fala disso, né, nesse país, sobre ajuste fiscal, sobre teto de gastos e etc. e tal. A política fiscal é justamente as medidas que o Estado toma, tanto na arrecadação tributária, e agora nós teremos uma reforma tributária que vai mudar para pior, porque a nossa estrutura tributária já é péssima. Eu mostro aqui no livro que, ao contrário de outros países capitalistas, que tem uma estrutura tributária menos prejudicial à classe trabalhadora, não é que ela seja linda, maravilhosa, mas ela é menos prejudicial. A nossa estrutura tributária, ela sempre foi péssima para a classe trabalhadora, porque 70% de tudo que é arrecadado pelo Estado, e o Estado, eu estou dizendo aqui, desde o município, Estado e a União, de tudo que é arrecadado, que se chama carga tributária, 70% disso vem do consumo. O que representa isso? Todos nós, para viver, nós temos que consumir, porque a nossa vida passa pelo mercado. Gente, quando eu falo consumo, eu não estou falando do consumismo, do consumo conspícuo, como dizia o Marx, do consumo supérfluo. Eu estou falando de consumir arroz, feijão, batata, óleo de milho, óleo de soja, energia elétrica, e tudo isso é consumo. Toda a nossa existência no capitalismo passa pelo consumo. Por isso, só fazendo um parênteses aqui, eu não acredito muito em ação política que visa boicote, né? Claro que tem certas coisas que eu não faço mesmo, jamais eu vou entrar numa loja da Havan, né, ou coisa desse tipo. Mas não adianta apelar para transformar o capitalismo dizendo que eu não vou consumir isso ou aquilo, a não ser que a gente morra.
né? Para de consumir tudo, né? Porque tudo passa pelo capital, no capitalismo, né? Consumir arroz, consumir feijão, essa água que eu acabei de beber, né? Passa pelo consumo. E a carga tributária brasileira, ela é basicamente sobre o consumo. O que significa que quem ganha meio salário mínimo paga uma quantidade enorme da sua renda, do seu rendimento, de tributo, através das coisas que essas pessoas estão consumindo. E quem ganha no mercado financeiro não paga. Estão entendendo? Então, a carga tributária é um instrumento importante da política fiscal que vai dizer se este capitalismo ele vai ser mais igualitário ou menos igualitário, se ele vai gerar mais desigualdade ou menos desigualdade, mesmo sem transformar a sociedade em sociedade socialista nem nada disso. O outro lado da política fiscal diz respeito ao gasto público, como o gasto público é feito. E isso é importante também, ainda mais agora, né, que nós estamos tendo esse debate. Eu acho que é absolutamente importante para nós não cairmos nas falácias, nas bobagens que são espalhadas pela televisão, como aqueles gráficos que a Rede Globo mostrou, dizendo que a saúde e a educação gastam 3, 4, 5% do PIB, enquanto o funcionalismo público gasta 16%, 18%. Gente, mas a saúde e a educação só existe porque existem funcionários públicos que fazem um papel, que desempenham, porque são serviços, e serviços dependem de pessoas, né? Então, a televisão fica o tempo todo criando argumentos para, dentro da luta de classes que está estabelecida hoje na nossa sociedade, propiciar ao capital uma maior exploração ainda do fundo público. O fundo público são esses recursos todos que são retirados da sociedade de forma absolutamente desigual, como eu acabei de mostrar, e que vão ser canalizados para determinados setores da sociedade, mais especificamente, hoje em dia, para o capital financeiro. Outra questão extremamente importante é a ligação entre a política fiscal e a política monetária. Bom, se o mercado é central na nossa existência, no capitalismo, a moeda também é. Né? É uma das principais instituições do capitalismo. E acho que Mariana, nos seus estudos, pode até mostrar como não existe Estado, quer dizer, não existe capitalismo sem Estado, que é uma falácia achar que vai ter Estado mínimo ou vai se propor um capitalismo sem Estado. Não existe capitalismo sem Estado. Aliás, o Estado moderno, o Estado atual, é também uma criação do capitalismo. Ele tem uma configuração própria, né, uma estrutura própria, que é o capitalismo. É diferente do Estado feudal, ou melhor, a gente nem fala Estado feudal, mas da superestrutura feudal ou da superestrutura antiga. Bom, uma das questões mais importantes, além da garantia da propriedade privada, que é a principal função do Estado burguês, né, a garantia absoluta da propriedade privada, a outra questão importante é o controle da moeda. Porque a propriedade privada, ela passa pela moeda. Porque a propriedade privada, no capitalismo, como ela tem por objetivo não o status, como era no sistema feudal, ou o poder político, como era no sistema feudal, ou outras características, né, que se tem em outros modos de produção. A propriedade privada, no capitalismo, ela tem uma função, que é valorizar o valor, valorizar o capital. E, neste sentido, também não podemos confundir a propriedade privada capitalista, que é capital, independente da forma como ela esteja, né, uma terra, uma fazenda, um terreno urbano, é uma propriedade privada capitalista. Agora, a minha casa, que está no meu nome, é um bem de consumo, é onde eu moro, onde eu vivo. Isso aqui não funciona para valorizar o meu capital, porque eu não sou capitalista, né? Eu sou da classe trabalhadora. E isso também é uma questão que a burguesia joga para confundir a classe trabalhadora. Quando fala da defesa da propriedade privada, a classe trabalhadora acha que vão pegar esse chalezinho aqui que eu estou usando para me cobrir e vão socializar meu chalezinho, como se isso aqui fosse a propriedade privada
do que nós estamos falando. Não. O que nós estamos falando é da propriedade privada, que é capital. Se a propriedade privada ela é capital, e o capital ele se denomina através da moeda, a moeda é fundamental para a própria garantia da propriedade privada. Porque a propriedade privada que o capitalismo defende é o valor que se valoriza, não é o valor de uso, não é o bem de consumo. O valor de uso, esse chale, ele não precisa ter um valor de troca, ele não precisa ser denominado em moeda. Quer dizer, ele não precisa ter preço. Né? Quando eu faço um chale de tricô na minha casa, ele não tem preço. Eu faço para eu vestir, ele é um valor de uso. Ele não é uma mercadoria. Agora, todo o resto que o capitalismo produz é uma mercadoria. E se é uma mercadoria, o valor desta mercadoria tem que ser expresso em moeda. Portanto, o controle da moeda é fundamental para a estruturação do próprio valor que se valoriza. Sem o controle da moeda, perde-se o controle do processo de valorização do capital. Então, a política monetária, que também é feita pelo Estado, ela é absolutamente estruturante do capitalismo e importante. E é através da política monetária que a dívida pública se relaciona também com a forma como o valor se valoriza. Né? Essa discussão da dívida pública é uma discussão absolutamente importante, porque as pessoas acham que a dívida pública surge da mesma forma que a minha, que é a dívida das pessoas. E a televisão fala isso o tempo todo. E isso é mentira. A dívida pública não surge porque o Estado gasta mais do que arrecada com saúde, educação, servidores públicos, segurança pública. Não é verdade. A dívida pública é um instrumento da política monetária para garantir a valorização do valor que não pode ir para o processo de produção, principalmente no momento de crise. E a dívida pública é tão antiga quanto o capitalismo. Na verdade, ela até surge, um dos processos de surgimento da dívida pública foi uma forma que a burguesia, no processo de revolução, para acalmar a aristocracia feudal, indenizou essa aristocracia feudal na forma de dívida pública. Vou dar um exemplo para vocês. A Rússia czarista do século XIX, a Rússia teve servidão, quer dizer, foi feudal nesse sentido, até 1861, bem recentemente, do ponto de vista histórico. Quando o czar, né, por pressão, tanto interna quanto externa, teve que abolir a servidão, ele indenizou as classes dominantes, a aristocracia feudal, pela indenização dos servos, através da emissão de títulos públicos. O que fez com que todo aquele conjunto daquela nobreza putrefata que existia na Rússia czarista passasse, então, a viver não mais da exploração do trabalho dos servos, das suas terras, ou das suas almas, como o Dostoiévski fala nos seus livros. Dostoiévski, quando descreve um personagem, fala, ele era muito rico, ele tinha 600 almas. Quer dizer, ele era o proprietário de uma terra que tinha 600 camponeses. Pois bem, aí o Estado russo passa a remunerar esses títulos de dívida pública que passam à mão desta burguesia, da aristocracia feudal, que vive de renda. Mas isso não só acontece na Rússia. Na França foi da mesma forma, na Inglaterra um pouco menos, a Inglaterra foi mais radical, a burguesia inglesa, como ela faz a sua revolução industrial ainda no século XVII, ela é bem mais radical, ela desapropria, ela chuta a aristocracia para fora, apesar dela ter rei até hoje, né? Mas a aristocracia feudal inglesa, ela foi dizimada na prática como uma classe social. Hoje ela é apenas uma figura decorativa. No entanto, esta dívida pública que surge, ela vai se reproduzir no capitalismo com a mesma função,
Quer dizer, aqueles burgueses que detêm o capital na forma de moeda e que não veem possibilidade de valorização deste capital através do investimento produtivo, por exemplo, comprando uma fazenda para produzir soja, desmatando a Amazônia, seja qualquer investimento produtivo, mais bárbaro que for, ou montando uma indústria, uma loja, etc., estes capitalistas, detentores deste capital na forma de moeda, eles precisam que esse capital se valorize, porque senão ele deixa de ser capital. E qual é a forma que o capitalismo encontrou desde o início do capitalismo para valorizar este capital? Vendendo títulos públicos. Então, o Estado vende títulos da dívida pública não porque ele precisa do dinheiro para gastar, mas porque existe capital sobrando que precisa se valorizar. E sabe qual é a prova disso? É que no Brasil, de 1999 até 2014, portanto, 15 anos, durante 15 anos, o Estado brasileiro fez superávit primário. O que significa isso? Ele, de tudo que ele arrecadava de recurso da sociedade, ele economizava recurso, ele gastava menos do que arrecadava, com saúde, educação, segurança, aposentadoria e assim por diante. Ele poupava. Para que ele poupava? Para pagar os juros para o setor financeiro da dívida pública. E mesmo fazendo isso, a dívida pública cresceu astronomicamente nesse período. Esta é a prova de que a dívida pública ela não é formada pelo gasto público, e sim pela necessidade que o capital tem de se valorizar. Isto também diz respeito ao porquê a bandeira, né, da auditoria da dívida pública, no meu entender, ela mais atrapalha do que ajuda, né? Porque, na verdade, a dívida pública não tem dívida boa e dívida ruim. Ela é funcional para o capitalismo. Mas, como eu já falei, acho que 1 hora, só explicando o livro para vocês, eu vou encerrar por aqui e agradecer enormemente o convite e dizer que estou à disposição para fazer o debate com vocês. Obrigada. Obrigada, Sofia.